E eu vou ler só os dois primeiros versículos que dizem: E passando Jesus, viu um homem cego à nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Pronto. Então, eu queria que nós reparássemos aqui que a primeira coisa que os discípulos pensaram quando viram alguém com uma enfermidade, neste caso uma cegueira, foi o quê? Quem é que pecou? É que eles não perguntaram: alguém pecou? Não, eles sabiam que alguém tinha pecado, porque só se está doente tem que haver pecado. Então, o raciocínio foi: quem é que pecou? Certo? Ou seja, se há um mal, tem que haver uma consequência. Tem que ser o pecado. Alguém tem que ter pecado. Ou ele, ou os pais, ou os avós, ou alguém da linhagem, ou alguém relacionado, minimamente relacionado, nem que seja o vizinho. Ou seja, os discípulos tinham as mesmas dúvidas que nós. Ou seja, a doença, se é maldição, se é doença, alguém teve que fazer algo de mal. Não pode, não faz sentido para nós que alguém esteja doente só porque sim. Não nos faz sentido para nós o homem ter cegueira e ninguém ter pecado. Não faz sentido, porque é injusto. Ou eu estou a dizer alguma... Concordam? É injusto. Pronto, obrigado. Ora, a verdade é que, embora a maior parte de nós, se eu perguntar diretamente, a maior parte de nós vai dizer: não, eu não acredito que o mundo é justo. Quem é que responderia que o mundo é injusto? Quem é que acha que o mundo é injusto? Toda a gente levanta a mão. Mas quando alguém morre, nós dizemos assim: o que é que ele fez de mal para morrer? Quando alguém recebe o diagnóstico de cancro, era um rapaz tão bom, porque é que isto lhe está a acontecer? Então, se nós queremos num mundo injusto, porque é que nós fazemos estas perguntas? Se calhar nós queremos num mundo justo. Isto é para refletir. Ora, este pensamento, na verdade, é um pensamento que é-nos tão comum ao ser humano, que é um fenómeno bastante estudado na psicologia social. É um fenómeno que se chama crença no mundo justo. Não é um nome assim muito... O crença no mundo justo, assim, resumidamente, é a crença de que as pessoas têm o que merecem e merecem o que têm. Ou seja, se a pessoa é rica, eu parto do pressuposto que ela mereceu. Se a pessoa é pobre, por exemplo, quando nós vemos alguém na rua, vamos imaginar um sem-abrigo, um toxicodependente, ou alguém que nós vemos que seja fragilizado, nós atribuímos-lhe logo alguma culpa. Porque não faz sentido para nós que aquela pessoa simplesmente tenha tido azar na vida. Não. Nós dizemos logo: aquela pessoa de certeza que fez alguma coisa para dar ali. Porque nós queremos num mundo justo. Mesmo que digamos que não. E porquê é que nós utilizamos este mecanismo da crença no mundo justo? No fundo, é uma ilusão fundamental que nos permite ter um sentimento de controle e previsibilidade, desculpem, do futuro. Ou seja, se eu sei que as coisas boas acontecem às pessoas boas e as coisas más acontecem às pessoas más, eu consigo controlar melhor aquilo que está a acontecer à minha volta. E consigo justificar. E isso traz-me conforto. Está certo? Está tudo a seguir? Pronto. Foi ainda estudado, associado a este fenómeno, mais um mecanismo que mantém esta crença, que se chama vitimização secundária. Esta vitimização secundária é a responsabilização das vítimas pelo seu próprio sofrimento, que é aquilo que os discípulos fizeram. Porque se eles viram um cego que está em sofrimento, o que é que ele fez? Ou o que é que os pais fizeram? Quando nós vemos alguém na rua que não tem uma casa, o que é que ele fez para estar ali? Nós nunca pensamos que pode ter tido azar na vida, não. O que é que ele fez? Certo? Ora, muitas vezes o problema é que muitas vezes nós fundamentamos a nossa religião nesta crença. Ou seja, fazemos assim um ciclo em que a nossa religião é alimentada pela crença de que o mundo é justo e a nossa crença é alimentada pela nossa religião. Porque todos nós já ouvimos que Deus castiga, quem semeia colhe, quem semeia ventos colhe tempestades. Isto vem para nós e cada vez mais nós vemos o mundo desta forma, que é, se a pessoa recebeu mal, fez mal. Ora, e esta é a razão, muitas das vezes, pela qual as pessoas abandonam a sua religião quando alguma coisa lhe acontece de mal. Porquê? Porque a religião estava alicerçada nesta crença. Se eu sou cristão, não vai acontecer nada de mal. E de repente, quando acontece alguma coisa de mal, porque acontece, a pessoa diz: então não vale a pena ser cristão. E vai embora. Certo? Conhecem casos assim? Ou sou só eu? Ou seja, a religião está baseada nesta crença, na crença do mundo justo. Mesmo que digamos que não, que todos nós vamos dizer que não. Não, isso é estúpido, não faz sentido. No entanto, embora nós sejamos cegamente aliciados por esta crença,
Jesus não alimentou esta crença. Porque Jesus respondeu no versículo 3: nem ele pecou, nem os seus pais. Ou seja, os discípulos partiram do pressuposto: quem é que pecou? Eles nem perguntaram: houve alguém que pecou? Não, eles sabiam que alguém tinha que ter pecado. Mas Jesus foi lá e disse: por amor de Deus, isso não faz sentido. Nem ele pecou, nem os seus pais. No entanto, ele não para aqui, ele continua. Ele diz assim: mas indica o quê? Uma oposição. Ou seja, não só ele diz que ninguém pecou, mas ele reforça essa ideia e diz: foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, mas o que é que quer dizer isto? Será que a cegueira é obra de Deus? É? Não, exatamente. Obrigado. A cegueira não é obra de Deus, como é evidente. Ou seja, Jesus diz: para que se manifestem. Tem um cego e disse: para que se manifestem. Não disse que já estão manifestadas. Ou seja, a cura é a manifestação de Deus. Porque Deus pega na nossa aparente maldição, na nossa aparente injustiça, que o mundo nos traz, porque o mundo é injusto, e cria uma oportunidade de manifestar a sua obra, certo? Portanto, como sabemos, o cego não era melhor que os outros doentes todos. De certeza que não era o único cego que estava lá. No entanto, foi o único que foi, pelo menos que foi relatado aqui neste episódio, que foi o único que foi curado. Mas isso vai um bocadinho contra a nossa crença do mundo justo, porque é assim: se ele foi curado, ele tem que ser melhor que os outros. Tanto que nós, quando vemos o irmão a ser curado e nós não somos, nós dizemos logo: o que é que eu tenho de errado? O que é que aquela pessoa tem de especial que ela foi curada e eu não? Porquê? Porque nós continuamos a bater no mundo justo. Porque para nós o mundo tem de ser justo. Se eu sou uma pessoa boa e se eu vou à igreja, se eu oro, se eu leio a Bíblia, eu sou bom. E se eu sou bom, tem que ter consequências boas de ser bom. E depois, quando isso não acontece, porque, meu Deus, fecha a porta da igreja e vou embora. Ora, na verdade, Jesus nunca nos prometeu que o mundo era justo. Ele próprio contraria essa crença. Se nós pensarmos bem, o cristianismo baseia-se no quê? Baseia-se de que Jesus, que era bom, que era perfeito, padeceu, sofreu por nós que somos maus. Isto é justo? Se nós queremos que as pessoas justas, essas pessoas boas têm coisas boas e as pessoas más têm coisas más, porque é que Jesus teve uma coisa má e eu, que sou pecador, tenho uma coisa boa? Que é a salvação. Se o próprio Jesus contraria esta crença, porque é que nós continuamos a alicerçar a nossa fé nesta crença? Não faz sentido. Ora, a nossa fé não pode estar alicerçada na crença de que se somos de Deus, somos bons e por isso vai correr tudo bem. O próprio Jesus disse-nos: no mundo 3 aflições, como vocês todos com certeza que sabem. Ou seja, a justiça de Deus não é a nossa. Nós não podemos alicerçar a nossa fé num princípio que o próprio Deus parece ir contra ao entregar o seu Filho. No entanto, nós ao longo da Bíblia nós conseguimos encontrar vários versículos. Por exemplo, Provérbios 22, 8, 9 diz: o que semear a perversidade segará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Ou Colossenses 3,25, que diz: quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há exceção de pessoas. E nós pegamos nestes versículos e pensamos: estás a ver, Samuel? Olha aqui. Então Deus dá as coisas boas às pessoas boas e dá as coisas más às pessoas más. Mas será que é assim tão linear? Será que estes versículos dizem realmente que o mundo é justo? Olha, eu diria que não. Deus não diz que tudo se dará neste mundo. Deus não diz que o mundo é um sistema em que nós colocamos o bom e recebemos bom. E colocamos mal e recebemos o mal. Não é isso que estes versículos dizem. Aliás, até mesmo Davi, no Salmo 73, diz que a prosperidade dos ímpios o faz duvidar da bondade de Deus. Ou seja, já Davi, o que é que isto quer dizer? Davi estava à espera que os ímpios recebessem mal e os justos recebessem coisas boas. Mas isso não estava a acontecer. E isso fez com que ele próprio duvidasse da bondade de Deus. Porquê? Porque estava alicerçado nesta crença. No entanto, ele mais à frente, no versículo 12, isto no versículo 12 do Salmos 73 diz: eis que estes são os ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhe aumentam as riquezas. Isto não faz sentido nenhum. E nós ficamos danados quando isto acontece. Porquê? Porque não nos faz sentido. Uma pessoa injusta não pode receber coisas boas. É injusto. No entanto, um bocadinho mais à frente, ele continua e diz assim: fiquei sobremodo perturbado, ou seja, ele estava mesmo chateado com aquilo, até que entrei no santuário de Deus e eu entendi o seu fim.
muitas vezes, o que é que nós queremos? Nós queremos que as pessoas más sofram agora. E que as pessoas boas recebam glória agora. Mas Deus não funciona assim. Deus nunca nos prometeu que o mundo funcionasse assim. O que é que aqui o Davi diz? Diz, eu vi as pessoas más a receberem coisas boas, mas até que eu fiquei muito chateado com isto, até que eu percebi que o mal que estas pessoas vão sofrer não é agora. É mais à frente quando morrerem. É quando Deus julgar essas pessoas pelo que fizeram. Até mesmo Romanos 2, 6 a 8 diz, Deus recompensará cada um segundo as suas obras. E recompensará como? Com casas e carros e riquezas, que é o que nós vemos e gostamos de ver. Não. Vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Ou seja, a nossa crença não pode ser as pessoas más, se a pessoa é má, vai ficar pobre, vai perder tudo o que tem. Não. A pessoa pode ser má e ter uma vida cá na Terra espetacular, com casas, carros, com tudo o que quer. Embora, pronto, existe sempre a nível espiritual um vazio que nós sabemos que existe, mas independentemente disso, aparentemente, para nós, para quem está a ver, as pessoas más têm uma vida muito fixe. Não é? Quem é que já viu uma pessoa má com uma vida bué da fixe? Passa assim num carro e nós... Eu podia ser mau às vezes. Estou a brincar. Para concluir, eu cheguei à conclusão que a nossa crença não deve ser num mundo justo. Porquê? Ou seja, a nossa crença não deve ser que cada um tem o que merece. Ou seja, porquê? Porque é falível esta crença. Como nós já vimos, é completamente falível. Todos os dias nós assistimos a injustiças que nos provam que o mundo é injusto. Mas nós continuamos cá dentro a tentar organizar. A nossa mente é engraçada e tenta organizar as coisas para nos dar o controle. Ou seja, a nossa crença não deve ser num mundo justo, que cada um tem o que merece, porque este é falível. Mas a nossa crença deve ser num Deus justo, capaz de transformar a injustiça que o mundo nos traz em glória. E capaz de cumprir as suas promessas e nos abençoar. Porque Ele sim é perfeito, ao contrário do mundo, e fará sempre a justiça, mesmo que não nesta vida. A injustiça do mundo vem sobre nós, sem dúvida. Não tenho dúvida alguma que isso vai acontecer. Mas Deus, que é poderoso, pode transformar esta injustiça em justiça, em glória, como fez com o cego, como fez com o José. É justo o José ter sido vendido. É justo ter sido preso. No entanto, Deus foi capaz de pegar na injustiça que o mundo lhe deu e colocá-lo num sítio de glória. Portanto, para terminar, como eu disse inicialmente, a crença no mundo justo é uma coisa que nos dá controle sobre a nossa realidade. Porque eu sinto-me confortável em saber que as pessoas boas recebem, e eu assim sei o que é que vai acontecer na vida, porque me rijo por este princípio. Por isso é que é difícil trocar esta crença do mundo justo, por causa do controle que ela nos dá. Porque nós queremos o controle da nossa vida. E a crença num Deus justo não nos dá controle nenhum. Porque nós ficamos à mercê de Deus, e isso não nos dá jeito às vezes. Ou seja, é exatamente isso que Deus quer que façamos. Que deixemos de tentar justificar aquilo que acontece e que simplesmente acreditemos nele.